É isso aí, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal Tinta Todo Dia. Caso você não me conheça ainda, é difícil, né, as pessoas me conhecerem, né? É porque quem tá aqui já me conhece. Mas eu sou Salvador Nascimento, especialista no varejo de tintas, quase 40 anos de tintas. E eu tô hoje com o André. O André tá bonito hoje, tá com um bonezinho, olha lá o bonezinho. Mostra lá o boné, André. Boné da Abrarte, tinta de qualidade. É, tinta na cabeça. Tinta em todo lugar, né? Em Que todo não sai da lugar. cabeça. É, não sai da cabeça, não sai da parede, não sai do carro, não sai. Então vamos lá. E é difícil de sair do dedo quando se pinta, né? Depende. Fica uma tinta grudada, você vai lá com os De- produtos, quase arranca Depende. o dedo É, fora. mas é um pouquinho de água quente, se for tinta à base d'água, sai mais fácil, não tem problema não. Então uma água raiz que não é tão agressiva também Bom não tem saber. problema. Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Nós fizemos uns levantamentos com alguns lojistas e pegamos algumas dores que eles têm no geral do comércio de tinta. E a primeira delas é as vendas. São as vendas que mais incomodam os lojistas. É, de fato, assim, primeiro a gente tem que deixar meio claro que normalmente quando a gente fala de tinta, de loja de tinta, a primeira imagem que eu acho que vem na cabeça das pessoas são daquelas grandes redes, os home centers, e não é bem assim. O desenho do mercado de tintas no Brasil, 70% é loja pequena. 70% é loja que tem uma família, é microempresa e coisa do tipo. Mas eles compartilham essa dor. Se tem uma coisa que o comerciante nunca se satisfaz é com o nível de vendas que ele tem. Ah, tá vendendo bem? Tá, mas podia ser melhor. Tá vendendo? Ah, tá vendendo muito pouco. Eu costumo brincar, digo que quando eu não consigo falar com o dono de loja de tinta, ou ele tá vendendo muito ou ele não tá vendendo nada. Se ele tá vendendo muito, ele tá muito ocupado para entregar. Se ele não tá vendendo nada, ele tá correndo muito atrás de pedido para fazer, para tirar. Então, quer dizer, essa é uma dor comum. Eles sempre vão achar que nunca tá bom. Mas tem algumas coisas que incomodam mais um comerciante do que outro. E eu estava dizendo no começo, não importa se a rede é grande ou se é uma loja, a dor é a mesma. Se a loja é de rede, o cara tem um custo operacional e ele tem a meta de vendas mínima para pagar as contas dele, os boletinhos dele, o salário do funcionário e tudo mais. E se o cara é pequeno, ele tem também lá os boletinhos dele, tem que tirar lá o sustento dele. Então, é sim uma dor recorrente. E eu tenho visto muita gente aparecendo aí no mercado, principalmente aqui na internet, oferecendo um monte de coisa aí, consultor. E tem os coaches de tinta já, entendeu? Com todo respeito aos coaches, né? Aí os caras falam em planejamento estratégico, fala em marketing estratégico, fala em cross-selling, sellout. Cara, não adianta nada pro lojista pequeno. O cara quer vender. Precisa, né? Ele, né? Se o comércio não vende, não paga boleto. É coisa simples assim. E tem algumas coisas que incomodam demais. Duas coisas que eu percebo. Eles têm muita dificuldade, eles, os lojistas de tinta, os lojistas de material de construção que tem tinta dentro, eles têm muita dificuldade em oferecer produto de maior valor agregado. O produto um pouquinho mais caro. E por que, que o produto um pouquinho mais caro é bom para o comerciante? Aumenta o que a gente fala o ticket médio, o valor médio de venda. Normalmente os produtos que têm o famoso valor agregado um pouco mais alto, eles têm uma margem maior. E vamos combinar, entra mais dinheiro no caixa que é o que interessa. Mas eles não conseguem por uma razão muito específica. A dificuldade em mostrar custo-benefício do produto. Aí se remete a treinamento de equipe, a fornecedor, parcerias, etc. Mas assim, a grande pegada para você vender tinta é você fazer a tal da venda consultiva. Tá? O cara tem que ser um consultor, ele tem que ser um resolvedor de problemas. Você já comprou tinta em loja de tinta? Sim, sim. Você, embora esteja com tinta na cabeça, você é leigo. Você não vive o mercado de tintas como eu, Sim. tá certo? Então, normalmente, o cara, como você, que vai pintar, você vai pintar a parede do seu quarto. Ah, vou mudar a cor da parede do meu quarto. Tá, beleza. Você vai na loja de tinta, você pede pro cara, você chega lá com um orçamento, ou você chega lá com uma ideia na cabeça, olha, eu quero pintar, me dá um galão de 3.600 de látex branco. Se o cara não faz a pergunta-chave, eu insisto nisso para todo mundo
que está no mercado de tintas quer entrar no mercado de tintas. Se você não fizer a pergunta-chave para o cliente, você que vai lá na loja de tinta, me dá um galão de tinta branca. Se eu não fizer essa pergunta, o que você vai pintar, eu vou te entregar o galão, tchau, boa tarde, boa noite e até amanhã, entendeu? E ficou aí. Mas o que seria essa? O que você vai pintar? Você chega na loja e fala, vou pintar a parede do meu quarto. Eu quero uma tinta cinza. Você começou com a pergunta do meu sonho. Se eu sou balconista ou se eu sou lojista de tinta. Eu tô lá na minha lojinha Salva Cores, tá certo? Você chega lá, eu quero pintar a parede do meu quarto. Cara, aí nós vamos começar uma conversa. O que tem que ter, outra coisa que eu queria deixar claro que é básico para qualquer coisa que você vai vender. Você tem que conversar com o cliente. Tá? Não tem que terminar a conversa. Ah, um galão de tinta cinza, tó. Ó, o caixa é ali, muito obrigado, tá aqui o seu ticket, tá? Acabou a conversa. Não, continua a conversa. Você vai pintar o quê? Uma parede. Uma parede? Você tem ideia da metragem? Ah, não tenho. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que mede a parede, a altura e largura para a gente estimar o quanto você vai levar de tinta. Eu não quero que você, meu cliente, compre mais do que você precisa. Muita gente pensa que eu vou vender mais, eu vou dar uma empurrada. Cara, não é isso. Se você resolve o problema do teu cliente, se você não cria mais problema para o seu cliente e ele entender isso, ele vai voltar, velho. O famoso tirar da frente, né? Eu tirar da frente, eu dar uma tuchada, entendeu? Que os caras entendeu? Então, pô. Então, primeira coisa, quanto mede a área que você vai pintar? Aí você já estima a quantidade de tinta e outra coisa. Seu André, a parede do seu quarto está em bom estado? Não tem mofo, está descascando? Não, ela tava com a tinta que tava lá. Tá, você sabe que você tem que lixar? Não é só pintar por cima, Não, você tem que dar uma lixadinha. Tá certo? Porque essa lixadinha vai garantir que a tinta que você está levando, que ela ancore. Aí tem outro erro. Os caras usam termos técnicos pro leigo. Uma coisa é falar com o pintor, outra coisa é falar com o consumidor da parede pintada. Então, se você fala para um pintor, para a tinta ancorar, você vai ter que dar uma lixada, primeiro que normalmente ele já sabe, ou deveria saber. Segundo que ele entende o termo, então fica mais fluida a conversa. Agora, para um leigo, cara, você tem que dar uma lixadinha para que a tinta que você vai aplicar agora, ela não vá descascar depois da manhã. Né? Então já começa aí. Eu te proponho a compra de lixa. Se você é um cara que é leigo, você não tem aquela intimidade com a tinta, provavelmente você vai melecar o chão do teu quarto. Vai fazer lambança. Aí eu vou te oferecer um rolo que tem umas fibras diferentes, um design diferente, que tem menos respingo. Vou te oferecer uma tinta que tenha um rendimento um pouco melhor do que as outras, que a tinta é um pouco mais viscosa. Vou te oferecer a fita crepe para você isolar os cantinhos. Vou te oferecer o papelão para você não ter que ficar lá... ajoelhado com uma lixa. Eu quase falo uma com bobagem. Bombril. Bombril lá no chão, já pensou? Uma espátula, qualquer não coisa vai precisar, não vai precisar, entendeu? Então, quer dizer, essa é a grande dificuldade dos caras oferecerem, mas a dificuldade é aumentar o ticket, o valor do ticket. Então, cara, se você tem uma conversa racional com o seu cliente, você provavelmente pode oferecer e ele vai entender que tinta não é tudo igual, que é o que o leigo acha. Tinta, como dizia um amigo meu de Goiânia, é um cardinho que tem dentro de uma latinha, que você abriu, tá lá. Não é. De novo, a gente vai falar do PSQ, que é inclusive o símbolo que tem no teu boné aí, a tinta de qualidade, que ele classificou as tintas em econômicas, standards, premium e super premium. Tô falando de tinta de parede, tá? Certo. Uma rende mais do que a outra. Rende mesmo. Que bom que você tocou nesse assunto. A premium. Pra mim é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma tinta, é a mesma cor que eu vou pegar. Explica pra gente o que diferencia. Porque eu vou chegar numa loja de tinta. O vendedor vai falar assim, ó, essa aqui é uma premium, uma tinta premium, você vai... Excelente qualidade. Mas eu vou olhar uma lata, R$700 de tinta premium. Aí eu vou olhar uma tinta, não sei, o outro modelo, uma standard, que é a mesma cor, que vai dar o mesmo efeito por 300. Não vai dar o mesmo efeito. Começa por aí, ela não vai dar o mesmo efeito. O acabamento final da tinta, de uma premium para uma standard, é diferente. O acabamento de uma tinta premium, ele é mais liso, mais uniforme, ele é mais bonitão, entendeu? Ainda mais se for uma tinta que tenha, por exemplo, uma semibrilho que você percebe melhor, tá? Mas você vai perceber a diferença basicamente na aplicação, porque a premium rende mais do que a standard. Você vai ter que comprar menos tinta. Entendeu? Então, se você acha que uma lata de 18 litros custa... O preço é alto, de 700 e tantos reais. Se você for pintar uma parede, você vai usar
Provavelmente aquela pequenininha ali é de 900 ml, aquela é de 3,600. Dependendo do tamanho da parede, você vai usar uma latinha pequenininha. E a Premium tem latinha pequenininha ou só aquele Tem. galão Não, grande não, não, de não. acho que é 18 litros, Todas, né? de 18, 3,600 e 900. Todas têm. Entendi. Todas têm nessa qualidade. Então, quer dizer, a tinta econômica, ela, o nome já diz. Você está buscando custo-benefício, tá certo? Normalmente você usa tinta econômica em locais da casa que não são considerados nobres. Um muro, a parte interna de um muro. ah, se usa na obra para dividir setores de obra, que a gente brinca, fala na brincadeira, tinta para tapume, mas existem tintas econômicas de boa qualidade que você pode usar internamente, mas se você passar uma buchinha, deu lá, esbarrou, uma criança pôs a mão suja, tal, você passou a buchinha, você vai ver ela sair na buchinha, entendeu? Porque a proposta dela tá aí no nome, econômica. As tintas standard são essas tintas de grande metragem quadrada, de altíssimo rendimento. Só que elas não têm tanta resistência como uma premium e nem tanta resistência assim como uma super premium. Então, quer dizer, tem uma graduação. E se você pega um cliente na loja que ele está aberto a você mostrar para ele isso, as características e as qualidades do produto, né? A tendência é que ele invista num produto de maior valor agregado, porque se você conseguir mostrar os benefícios para ele, o cara vai topar. Mas o que tem acontecido invariavelmente é que não se oferece. O cross. O cross-selling Não tá é sendo bonito utilizado, falar né? cross-selling. Cross-selling. É venda cruzada. O que é venda cruzada? Você vai comprar tinta, a gente falou. Eu vou te oferecer um produto para mascaramento e proteção, fita crepe, lixa, um pincel. Tem pincel chanfrado, cortado para você fazer o famoso recorte, para te ajudar a fazer aquela divisa de parede, se é que a gente Tem uma pode chamar tecnologia assim. que ele é um triângulozinho. Tem os que você pads, vem- tem um monte de coisa. Então, quer dizer, pode parecer bobagem, mas se você investe nessa tal venda cruzada, oferecer coisas agregadas ao processo de pintura, cara, isso muda completamente. Primeiro, o valor do ticket médio, o valor médio de venda. Segundo, a margem da tua venda aumenta muito. Tá? Tem lojas que eu conheço que foi feito um trabalho em parceria com o fornecedor para treinar e premiar os vendedores da loja, para fazer a venda, não o tuchômetro, como a gente fala, fazer aquela venda consultiva, aquela venda técnica legal, de ferramenta agregada ao produto, aumentou em mais de 40% as margens de venda da loja. Porque o grande pecado dos lojistas é brigar no orçamento pela tinta, porque como a tinta é o produto principal, é ali que os caras olham. Já aconteceu comigo várias vezes, eu como cliente de loja de tintas, eu pego o orçamento, no valor da tinta não houve nenhuma alteração, mas invariavelmente as lojas têm flexibilidade para mexer no preço de um produto agregado à tinta ou outro e na ponta, como se fala muito hoje, no fim do dia, né? No final do dia, o orçamento ele está mais em conta do que o outro. Porque se você investe nos produtos agregados, você pode ter mais flexibilidade. Mas eu, como um cara leigo aqui no assunto, eu penso, vou pagar para uma tinta premium para deixar meu ambiente muito sofisticado, com brilho, com uma cobertura boa. Eu penso, estou pagando aí caro numa tinta. A loja não está ganhando bastante em cima disso? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Hoje você tem uma coisa que é comum em qualquer nicho de mercado. Você tem concorrência pra caramba. O número de lojas distintas está se expandindo cada vez mais. Então, quer dizer, o cara não pode colocar ali uma margem muito maior do que o mercado aceita. Ele tem ali uma margem e normalmente a pessoa, principalmente o leigo, ele vai fazendo orçamento, ele vai cotando, ele vai experimentando, ele vai tentando ver aonde ele pode levar mais vantagens. Por isso que a gente insiste no ponto. Todo varejo, toda loja, ela tem um jeito de fazer o seu negócio. Se você tem uma loja de tinta que já tem um tempo, isso é muito comum, ele tem lá o jeitão dele de atender os clientes e isso cria uma identidade. Isso é que todo mundo está chamando de cultura de empresa. Você tem alguns atributos que fazem com que aquele cara vai procurar você e não o outro lojista, ou vai procurar você também. Tá certo? Então, esse é o espírito. O cara tem que mostrar, o lojista tem que mostrar para o cliente dele que ele tem um valor, que ele tem uma cultura, que ele tem um jeito legal de fazer as coisas. Tá? Só que tem um detalhe, ele não está sozinho no mercado. Então não dá para ele ganhar pra caramba como as pessoas imaginam. Até porque, o que é ganhar? No preço
de venda do teu produto, você tem que colocar suas despesas. Teu custo operacional. Então, é o teu ponto, é a luz, é o telefone, é a internet, é o salário do funcionário, entendeu? Então, quer dizer, e isso gera uma competitividade muito, muito grande. Ah, mas o home center compra mais da fábrica, o home center faz oferta, ele não faz venda construtiva. Não é a natureza do depósito de material de construção, tem raríssimas e honrosas exceções, ele está lá apostando na exposição e na oferta. Tradicionalmente, a loja especializada no comércio de tintas é que faz a venda consultiva. O cara percebe, ou deveria perceber, que você é um leigo e ele vai ter uma abordagem completamente diferente para te atender do que, por exemplo, comparando com um pintor. Pintor é outra pegada. Eu já comprei tinta em home centers, já comprei em lojas de tintas grandes e pequenas, que são as menores de bairro. E, ao meu ver, o home center só se preocupa em literalmente vender tinta. Você vai lá procurando uma cor, eles vão te indicar as cores, os preços do que ele tem de vendas lá, grandes empresas ou marcas próprias, dependendo do home center, e acabou. Ele não se preocupa em vender como se fosse uma venda cruzada, vender um pincel, porque para ele é só vender a tinta mesmo. É por isso que eu te falei, a estrutura de venda de home center normalmente é uma aposta na oferta, na visibilidade do produto e oferta mesmo. Por exemplo, se você pegar um produto isolado, você vai comprar uma lata de 18 litros de um latex acrílico premium branco gelo. Aí você vai na loja de tintas, vê o preço, vai na internet, que é o que normalmente todo mundo faz, hoje, cada vez mais. Ele vai na internet, consulta um preço, aí ele vai na loja, consulta o preço, vai no home center e provavelmente ele pode até encontrar a tinta que ele quer, na cor que ele quer, ali na ponta da gôndola é uma oferta. Ele pega a lata, põe no ombro e leva embora. Mas a venda consultiva, como eu te falei desde o começo, olha, onde o senhor vai aplicar, esses são os cuidados que tem que tomar aquele cuidado, esse processo para você ter um aproveitamento maior. Então, isso muito dificilmente os home centers não fazem. Tem algumas pessoas que comentam nas minhas redes sociais, ah, mas eu faço porque eu tenho um home center. É que assim, quando a gente fala home center, principalmente aqui em São Paulo, né, e não, isso não, eu não estou querendo diminuir as outras regiões, é característica de negócio. Aqui tem muita gente, a competitividade é muito maior, então você tem esses home centers pesos pesados, lojas imensas, tá, que parecem shoppings, e são shoppings de material de construção. Então eu acho que eles não têm nem capacidade física para fazer um atendimento consultivo. Já na loja de tintas, não. O cara vai lá, não. Olha, tem esse produto, É tem isso, tem que é o especialista nisso, especialista então. nisso, porque ele vive disso, o negócio dele é esse. É o que eu sempre digo. O lojista, ele é um especialista. O lojista de tinta, ele, independente do tamanho da loja, ele nasceu junto com o negócio dele. Se a gente pegar grandes redes como a gente tem hoje, que são muitas, muitas mesmo, o fundador foi o cara que começou do zero. Normalmente. Eu não tenho nenhum registro que diga, olha, o cara veio, um investidor, veio do mercado financeiro e abriu 40 lojas de tinta, 10 lojas de tinta de uma vez. Não. É um comerciante que entendeu que aquele nicho ia ser legal para ele, ou ele vem de uma indústria de tintas, mas ele começou. Então ele se especializou. O grande problema do crescimento do varejo é que essa especialidade que o cara adquiriu com o tempo, ele não conseguiu passar para os outros. E não adianta, é a mesma coisa que a gente falar de, por exemplo, de comida, o chefe. Não tem o chefe, o cara do o chefe de alta Sim. gastronomia? O que é um chefe de alta gastronomia? O cara domina a técnica. Se você pegar um desses caras medalhados aí, Alex Atala, o Claude Troagot, Jacan. o Jacan, que todo mundo adora, e é sensacional. Não só o Jacan, a comida dele é ótima, eu já tive a oportunidade de experimentar. Então é o seguinte, você coloca o cara digamos, de uma dispensa, ele abre as portas, o que é a dispensa para o dono de loja de tinta, para o comerciante? São os ativos que ele tem, é o estoque dele. Ele é o chefe. O cara que começou o negócio, ele se transformou no chefe, ele se especializou e ele não precisa de receita. Ele já sabe o que tem que fazer, porque ele está lá faz algum tempo, ou ele se preparou para aquilo. Agora, o cara que vem depois dele, ele precisa da receita, velho. Qual é a analogia que eu estou fazendo? Ah, mas tá difícil a mão de obra. Cara, tem que treinar os caras.
Para vender tinta, o cara tem que ser treinado. Tanto é assim que nos grandes home centers, se você for comprar como você já foi, você vai lá naquela marca laranja, que tá aqui, ó, tem um cara com a camiseta deles. E ele vai te atender bem, vai te tal, mas ele vai falar da tinta, ponto. Por quê? Porque ele não é funcionário do home center. E não tem nada de errado nisso. É uma figura comum, é o técnico, é o cara do trade. Entendeu? Então, esse cara, ele vai te oferecer aquela marca, que ele é treinado e pago para isso. Pronto. Ele não vai te fazer uma venda consultiva. No máximo, ele vai te perguntar se você já comprou um pincel. Aí você vai lá na prateleira de pincel, tem 45 pincel do mesmo tamanho. Grande, você... pequeno, não, médio. do mesmo tamanho, mas só que a fibra sintética, a fibra não sei o quê, puta, é tudo igual. Não é. Não é. Essa é a questão. E quem vai te dizer que não é? Ou é o chefe, o especialista, ou é o cara que tá com a receita. Então, quando o lojista reclama, e cara, o lojista, o pequeno, ele é herói. Ele é herói pra caramba. O cara tá lá, normalmente se virando sozinho, não entende chongas do processo, vai aprendendo com o tempo, errando pra caramba, perdendo dinheiro, perdendo produto, perdendo noite de sono, mas ele vai aprendendo. Tá certo? Então, ele tem que treinar o cara que vem depois dele. Ah, mas o meu fornecedor não me ajuda. Esquece, cara, você tem que ser autossuficiente. Óbvio que tem fornecedores, estou falando de indústria, que está junto com o cara para fazer o tal, como eles falam hoje, vamos fazer uma política de sellout. Cara, te ajudar a vender, velho. E como é que eu te ajudo a vender? Treinando a sua equipe. Não é incomum você em loja de tinta que tem essa cultura, como eu falei lá atrás, essa coisa de vou atender bem o cliente, você está passando no caixa, parando, pá, lá, a mocinha lá registrando e tal, ela falou, eu vi que o senhor levou um galão de esmalte em água raiz, o senhor não vai precisar de pincel? Porra, se o caixa tá falando, a caixa tá falando isso para mim, é o que a gente fala lá no marketing. Não, estamos fazendo uma cultura de endomarketing. Cara, para com isso, saca? Para, os gurus aí, cara, tem que dar resposta e, assim, uma coisa efetiva pro cara. Agora me responde o que tem a ver a tinta, a água rasa com o pincel. Não, porque se você tá passando, pergunta de leigo, você passou um quartinho de 900 ml, por que quartinho, André? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Aquilo é um quarto daquela embalagem. Aquela, durante muitos anos, foi uma embalagem padrão. O galão norte-americano. Tá. 3,6 litros. Aquela tem 900 ml. É um quarto da quantidade daquele. Então, ela foi apelidada de quartinho. Cara, em loja de tinta é muito engraçado. Tem o galão, aí o cara pede o franguinho, porque ele acha que é um galo grande. Não, é um galão. O senhor quer um galão? Não, quer aquele franguinho pequenininho. Não, não é franguinho, não. Então é o quartinho. A gente chama normalmente de um quartinho. É um quarto de galão. E um galão é a quinta parte de uma lata de 18 litros. É só fazer conta. Tá? Então, você está passando um galão de esmalte, 1 litro de água rasa, que normalmente é esse negócio, parece uma lata de óleo das antigas aí. Né? Aí deve ter 1 litro ou 900 ml. É uma embalagem que virou um padrão. Tá? E tem lugar que a caixa, a moça do caixa, que você acha que está ali só para pegar o dinheiro, pôr na gaveta, fazer as contas, não, ela você passou um galão de esmalte. A água rasa e falou, o senhor não comprou pincel. Ela está te perguntando, como é que você vai aplicar essa tinta? Com o dedo? Não, eu tenho um pincel lá, eu tenho um pincel lá em casa, tal. Mas o pincel é para esmalte? Por quê? Tem pincel? Tem pincel para esmalte, tem pincel para o latex, tem pincel para o epóxi. Então, esse nível de especialidade, quando ele está dentro do time, o cara vende mais e vende melhor. Sim. Então, eu percebo muita reclamação e é justa, é justa. O grande problema de hoje, em todo o mercado, é mão de obra. Só que se eu, como lojista, ficar esperando o meu fornecedor ter condições de dar um treinamento que eu acho que é adequado para o meu balconista, para o meu vendedor, cara, eu vou perder no meio do caminho. Durante o período de espera eu vou perder. E tem coisa muito simples que podem ser feitas internamente. A primeira coisa, tem um treinamento que vai junto com a lata, cara. É a embalagem. O rótulo tá escrito. O rótulo tá escrito quase tudo que tem que você precisa. Quantas demãos, como é que você dilui. Aparece o pincel ideal para pintar? Não, na lata não nesse nível. Mas tem algumas embalagens que dão dica de um pincel ou dão a entender, tipo, use pincel para esmalte, etc. Ou pincel com cerdas X, ou rolo de pintura XYZ, enfim. Tem algumas embalagens que dão a dica. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou fazendo um pedido para os lojistas. Não esperem a indústria dar o treinamento. Até porque a indústria X
vai dar treinamento para vender o produto X. E você vai ter o XYZ dentro da tua loja. Então, os fundamentos básicos da tinta tem que estar na cabeça de quem está atendendo o cliente. Tinta econômica, standard, premium, super premium, tinta base água, tinta base solvente, esmalte, tem esmalte fosco, tem esmalte semibrilho, tem esmalte semibrilho não, acetinado, esmalte fosco, esmalte acetinado, esmalte brilhante, esmalte base água, esmalte base solvente. Então, quer dizer, é difícil pra cacete. É muito. Mas o cara tem que ser autossuficiente. E quem se interessa em fazer esse processo, em dar o treinamento da tal venda cruzada? A indústria de tinta, a indústria de acessórios, ou ninguém porque já está vendendo o seu produto Não, para a loja? eu diria o seguinte, toda a indústria, toda a marca, toda a linha de produtos, todos os que representam aquela linha, aquela marca, eles vão fazer o seu trabalho de oferecer o seu produto e mostrar as suas qualidades e os seus benefícios. Né? Qualidades, atributos, benefícios. O lojista tem que estar consciente que ele precisa praticar a venda cruzada, ele tem que fazer por ele. Ele tem que fazer por ele, ele tem que contratar gente para treinar os funcionários dele, ou ele tem que, saca, tem um negócio que se fala muito no varejo que é o teste da cumbuca. Você já ouviu falar do teste da cumbuca? Nunca ouviu falar? Eu fazia isso com meus clientes quando eu era representante comercial. Ó, quem vender mais, vou falar aqui hipoteticamente, tem um quartinho ali aqui em cima, pega aí para mim, ó. Não, outro, isso aí não é um quartinho. Esse é o banheiro. É um pouquinho mais. Eu não tô aqui fazendo propaganda de ninguém porque ninguém me patrocina ainda. Mas aqui, por exemplo, a gente tem um produto super lavável. Certo. Isso aqui é um latex, é uma tinta de parede, como você conhece. Tinta de parede para pintar parede. Tá aqui no quartinho. Esse aqui é um super lavável. O que tá escrito aqui? Acho que é esmalte. Deixa eu pegar minha lanterna aqui. Não, é um latex super lavável, tá certo? É um produto que resiste super bem. Vai dar ciúme aí, vai ter indústria aí que vai falar, você falou de um, não falou de mim. Eu peguei o primeiro que estava na minha prateleira aqui. Primeiro quartinho que tinha. É um produto que tem uma característica específica. Ele resiste mais ao que a gente chama dos ciclos de abrasão da bendita esponjinha verde e amarela. Entendeu? Então sujou, um pouquinho de detergente e tal, e isso é medido. É uma máquina que pega uma esponja zero e vai contando quantos ciclos a parede pintada com aquela tinta super seca, como a gente diz, curada, tá? Quantos ciclos aquela tinta vai aguentar até ela começar a sair na esponja. Isso é medido, isso está escrito. Isso não é, entendeu? Não está escrito na lata, está escrito no Programa Setorial de Qualidade que está aí no seu boné, www.tintadequalidade.com.br. Cada marca tem ali o seu boletim, cada boletim tem os ciclos, tem as características daquele produto. Eu não estou dizendo que só tinta que está no PSQ é boa. Tem muita tinta boa, mas que não está lá. Aqui no PSQ está escrito. Então, beleza. O que eu fazia nas lojas? Falei, vamos fazer o teste da cumbuca aqui, ó. A gente pegava uma cumbuca, punha lá todos os produtos que a gente vendia, fazia um sorteio na parte da manhã na loja, você pegou lá o fundo preparador, aí o outro pegou o produto rende muito, o outro pegou o super lavável. Amanhã você vai vender esse produto para mim. Se você conseguir vender o seu e eles não conseguirem vender o deles, eu te dou um prêmio, entendeu? O que você está fazendo ali? Está estimulando o cara a estudar. Sim. Tá? Quem for o melhor vendedor da semana, aí você bola criativamente, entendeu? Você faz o teste da cumbuca, a brincadeira da cumbuca, o sorteio da cumbuca toda semana. O cara que vender melhor durante toda a semana, eu pagava um almoço para ele. Cara, isso é um exemplo super básico. Mas eu estimulava o cara a vender um produto ou outro, estimulava o cara a aprender. E aonde que o cara ia estudar? Na embalagem, toda empresa séria tem um boletim técnico do produto. O que as empresas mais querem é divulgar o seu produto lá, das características dele. Então você vai treinando o cara. Entendeu? Aí, lógico, isso estava ligado a um determinado volume de venda de um produto. Tá? Então, quer dizer, se o cara vendesse mais, o lojista repunha mais comigo, que eu era da indústria, e assim vai. Então, quer dizer, soluções criativas. Não precisa esperar a indústria para fazer aquela palestrinha de produto tal. Dá para o cara treinar. Ele tem que treinar, porque tinta é um produto de uso profissional. Ela tá ali pro consumidor, pro leigo como você, ela tá ali pro cara comprar, mas ela é um produto de uso profissional. E se você não der a receita pro cara, vai dar ruim.
Ela é um produto profissional, mas qualquer um pode aplicar. Em tese, sim, se você respeitar ali todas as recomendações, entendeu? Então, principalmente o que está escrito na embalagem, que você tem ali. Muita gente pega a tinta e joga na parede. Isso aconteceu com o meu compadre, que você conhece, que ele foi pintar a sala da casa dele. Eu recomendei um produto top para ele. Ele falou: a tinta é uma porcaria, porque não rendeu nada. Uma lata eu pintei uma sala. Eu falei: impossível, cara. Você diluiu? Ele falou: o que que é isso? Essa é a pergunta que eu te faria. É, Tem que diluir? tem. A menos que o produto seja pronto para uso. E vai estar escrito na embalagem. Tem que Entendi. diluir. Invariavelmente tem que diluir. Por quê? A diluição dá àquele produto as condições para ele ser aplicado. Ah, então por que que você não põe ele pronto na embalagem? Porque diluindo, eu vou te oferecer um rendimento maior. Você comprou 3,6 litros e você diluindo aqui, você vai ter 4 litros, 4 litros e meio, 5 litros de um produto para aplicar. Entendeu? E outra coisa, a diluição não está diretamente ou só ligada a rendimento. Muita gente acha que vou aplicar tinta mais grossa que ela vai ficar mais resistente. Não, você tem que obedecer a receita que está ali. Porque com aquela viscosidade, a tinta vai te entregar todas as particularidades, todos os benefícios que ela te oferece. Por exemplo, vou deixar a tinta mais grossa. Você não vai diluir, provavelmente ela não vai entrar nos microporos, nas pequenas fissuras e pode descascar. Sim. A tinta é uma porcaria. Você diluiu 30%? Não, diluí só 20%, que eu queria que fosse mais grossa. Eu Se queria que a cor lascou. ficasse mais forte, né? Não, Eu fiquei com medo bobagem. da Não, água. não, 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 não. Isso tudo é bobagem. Você tem que respeitar o que está lá. Se você vai fazer um pudim que pede para você colocar no pudim 3 ovos e um copo de leite, para que você vai colocar 4 ovos? É a mesma coisa. Entendi. E você tinha dito agora há pouco sobre a concorrência. É algo que home center tem um preço, a loja física tem outro, uma loja menor tem um outro por causa do custo da operação. E a parte digital, que está vendendo muito produto agora, de até tinta, tem um outro preço. E como que uma loja pequena consegue sobreviver a isso? Porque se eu chegar num home center e o cara fazendo uma super promoção de Páscoa, a lata de 790 por 780 E ganhe 2 ovos. e ganha 2 ovos. E se eu chegar pra um rapaz que tem uma loja menor, de bairro, não uma loja grande, consolidada, como alguns que a gente conhece, mas uma loja menor de bairro, pra ele não fica muito apertado, não fica uma coisa muito ruim pra tentar cobrir aquele valor? Essa pergunta que você fez dá para ter uma resenha de 5 horas mais ou menos. Primeiro que eu não gosto de comparar home center com loja de tinta no quesito preço. Eu acho que a loja ela consegue oferecer alguma coisa maior e melhor e mais notada do que o preço em comparação com home center. Home center é o que eu disse, tem oferta e a exposição da mercadoria. Tá? Aquelas pilhas imensas, tal, por isso compra uma lata de massa corrida a R$ 45, a R$ 60 e uma lata de massa corrida na loja está a 80. Se o consumidor se der o trabalho de olhar, primeiro que ele vai estar perdido ali se ele não tiver um pouco de conhecimento sobre isso, que não é comum. Tá? Então, mas se ele pegar só a oferta, invariavelmente ele vai pegar um outro produto, ele vai comprar lá massa corrida na liquidação no home center. Aí ele vai comprar um galão é mais caro do que ele compraria na loja. As disparidades são muito grandes. Né? Então, são coisas diferentes. Agora, quando a gente fala em competitividade de preço, tem um monte de coisa que pode interferir, mas vamos falar de loja para loja, loja de tinta de loja para loja. Primeiro, composição de preço. O cara tem que saber compor o preço, o cara tem que saber fazer a conta, ele tem que saber o que ele tem que colocar no preço para ele ganhar algum. Só que nem todos sabem fazer isso. Tá? Então aí começa assim uma concorrência predatória que é nociva pra caramba. Né? Então isso é terrível. Agora, ah, é como eu disse, a loja ela tem o jeito dela fazer as coisas. Quando a gente fala em loja vender valor, loja ter cultura, essas coisas, como eu já disse aqui, a loja tem que mostrar o jeito dela fazer as coisas para o cliente, resolver os problemas do cliente. Só que às vezes isso não basta. A loja tem que ter um portfólio de produtos que dê flexibilidade para ele brigar nos orçamentos, mas pode ser que ele não faça. A única coisa que os caras veem como resolução imediata é baixar o preço. Eu não vou perder essa venda. Cara, tem que ter coragem para falar não. Porque você pode estar colocando dinheiro. Não é difícil. Eu vejo isso às vezes. É como se fosse uma miragem. O cara bota um galão de tinta no balcão com uma nota de dinheiro em cima. Ele está pagando para o cara levar a mercadoria dele.
de medo de perder a venda. Cara, tem que ter coragem, você tem que ter absoluta convicção daquilo que você está fazendo. Se você compôs o teu preço direitinho, você não está conseguindo mostrar valor para o teu cliente, é melhor você não fazer a venda. Vale a pena você empatar na venda da tinta para tentar ganhar em outros produtos, na sua Claro, opinião? claro que sim. Aí que tá o benefício da venda cruzada. O que é empatar o preço da tinta? Você pode estar baixando ali para fazer um negócio, mas desde que você pague teus custos. Aí você vai ganhar com produto acessório. Isso não é aconselhável, mas é possível. Num caso ou outro. Entendeu? Porque todo mundo tem que ganhar. Todo produto ele tem que pagar, ele tem que remunerar o negócio. Entendeu? Então o cara tem que saber fazer a conta. Tem que saber fazer a conta. Olha, com toda a minha experiência de quase 4 décadas no mercado de tintas, quando o cara começa a perder orçamento, tem alguma coisa muito errada, ou no preço dele, ou no preço concorrente dele. Tá? E quem oferece preço não dá serviço. Não existe, não tem como. Quem oferece preço não resolve problema, não dá serviço, não dá conveniência. Tá? Tem lojas aí que a gente conheceu num passado relativamente recente, que você não. A loja era só preço, 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 preço. Cara, você vai lá uma vez, duas, né? Você não vai três. Não vai três. Ah, tem um monte de gente que vai escrever um monte de coisa nos meus comentários. Não vai. Porque a loja que vende serviço, conveniência, consegue mostrar as características e benefícios do produto, conversa com o seu cliente, tá certo? Esse mantém o cliente. Preço chama. O que mantém é o contexto. E ainda falando sobre isso, na sua opinião, desse pouco tempo que você tem de tinta, o que falta para essas lojas menores? Porque assim, vamos lá. São raros casos que o pintor compra os produtos, certo? Se eu contrato um pintor, eu não vou fazer por conta. Na minha opinião. Se eu chego, contrato um pintor para pintar minha casa. Ah, vai ficar X para eu pintar toda a sua casa. Você vai precisar essa tinta, essa tinta, essa tinta. Beleza. Normalmente o dono da residência, o cliente final, que é o da parede pintada, ele vai pensar no custo-benefício. Já estou gastando com uma mão de obra qualificada para ficar bom a pintura. Então eu vou tentar achar alguma coisa que seja um pouco mais tangível, com um produto com uma marca boa, que possa me oferecer o que o meu pintor vai me estar falando. E eu vou procurar alguma coisa um pouco mais em conta para tentar equilibrar uma coisa na cabeça. Tentar equilibrar o que eu já estou gastando com a pintura. Com o pintor, desculpa. E eu penso na cabeça, em São Paulo tem muito home center. Preciso de uma fita isolante, vou no home center. Preciso de uma torneira, vou no home center. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é home center. Que já tem tudo. Já tem a conveniência. O estacionamento, a loja. E o que falta para essas lojas pequenas se destacar mais como home center? Pro consumidor da parede pintada entender que loja de tinta vai ser melhor do que um home center. Você fez 7 perguntas numa só. Assim, como a gente falou aqui, o home center ele oferece. Os gigantes dão conveniência, a exposição da mercadoria e a oferta. Tá? Segundo, o consumidor da parede pintada é ele quem paga a conta. É ele quem paga a tinta. O pintor influencia. Existem pintores que fazem o orçamento com o produto e com a mão de obra. Não é incomum você contratar um profissional e ele chegar e dizer, ó, eu trago de material é tanto e de mão de obra é tanto para o consumidor da parede pintada. Principalmente obras grandes, uma pintura de uma casa grande por dentro, por fora, etc, etc. Normalmente o consumidor da casa pintada aí não é parede, aí é a casa, né? Porque é onde pega, assim, os valores são substanciais. Ele começa a negociar entre profissionais, o que é um risco. Porque às vezes aparecem os caras que são muito baratinhos e não são profissionais. O pintor ele pode não dar o valor da tinta. Ele fala, olha, eu preciso deste material para pintar a sua casa. Este material, ele te dá tudo que é necessário. Mas eu indico a loja A, a loja B, a loja C. Vai lá e cota. Tá? Isso está ficando cada vez mais frequente. E normalmente o consumidor da casa ou da parede pintada vai naquela loja A, na loja B, na loja C. Ele não vai na loja D. Ele vai nas lojas que o pintor indicar para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? O pintor é um grande influenciador.
Existem pintores que compram o material? Existem, porque tem lojas que inclusive fazem planos de fidelização com pintores. O pintor pode levar o cliente até lá, aquilo conta pontos para o pintor, porque ele levou o cliente para a loja, ou ele pode comprar o material. Só que o material, no cômputo geral, fora reparos pequenos, num cômputo geral de uma obra grande, o material ele não é a parte maior do orçamento. Hoje um orçamento de mão de obra está mais ou menos 10 vezes o valor do material que vai ser utilizado para pintura. Está nessa faixa. Poxa, tudo isso, vou gastar 2 mil de pintura e pagar 20 mil para pintor? Provavelmente. É uma conta, pode parecer absurda, mas não é difícil. Porque a mão de obra boa é rara e cara. Tá? Então são várias perguntas que você fez. A loja pequena, como ela se diferencia? Tá? Mostrando serviço e tendo uma venda consultiva, e não é diferente para o pintor. A venda consultiva, tanto para o consumidor, é também profissional. E o pintor ele tem uma pegada diferente, mais exigente. Normalmente ele compra de lojas onde o cara sabe do que está falando, tem uma gama de ferramentas e produtos maior do que as outras. É aquele negócio. O pintor, normalmente, ele vai no home center para pegar a faltinha. Tá ali na mão, ele pega e leva embora. Mas normalmente o grosso do material ele vai numa boa loja de tintas, boa para ele, porque tem diversidade de produtos, tem um atendimento diferenciado. De repente ele tem uma linha de crédito, ou ele tem um programa de pontuação. Mas basicamente a raiz da questão é o atendimento consultivo. O pintor, o seu André da Tinta, vai lá na minha loja de tinta, falou: eu peguei uma obra assim, pega esse material aqui para mim. Eu falei: ô André, chegou uma desempenadeira nova, aquelas desempenadeiras grandonas aí que você ganha em produtividade para aplicar massa corrida, dá para você aplicar massa corrida. Agora tem um rolo aí, uma massa corrida diferenciada aí para você aplicar a rolada. Acho que você não está entendendo nada do que eu estou falando, tá certo? Mas quando a loja mostra que ela tá atenta às inovações de processo de produto e de ferramenta, o pintor é nela que ele vai. Entendeu? É nela que ele vai. Parece que tem um convênio aí. Então, quer dizer, o atendimento consultivo profissional, ele faz diferença também para o pintor. E se tiver arquiteto na parada, aí é outra pegada. Só que o pintor e o arquiteto sabe onde estão as lojas. Não, Boas, médias e ruins. Mas sabe onde tem. Nem sempre. Nem sempre. Aí começa a aparecer uma outra figura que está cada vez mais importante fazendo a diferença no mercado de tintas, que é a tal da internet. Tá? Que é uma outra coisa que me incomoda quando eu vejo algumas, sabe? Se você não tem uma estrutura de e-commerce, eu não estou falando um portal, Mercado Livre, Amazon, Magalu, não é nada disso. Se você não tem uma estrutura para vender, tem muita loja vendendo no Mercado Livre, muita loja vendendo no Mercado Livre, só que no Mercado Livre você vende o que a gente chama de commodity, né? Que são os produtos que você não precisa, não tem muita ciência no âmbito da tinta. Massa corrida, látex branco, etc. Tudo bem, porque todo mundo sabe o que é, todo mundo que está nesse ambiente. Tá? Agora, se você vai pegar o seu cliente, eu sou pintor, vou pegar o meu cliente para pintar uma casa, ele vai querer ver um catálogo, ele vai querer ver um produto aplicado, ele vai querer ver uma textura, aí ele tem que ir na loja. Porém, cada vez mais as lojas têm que estarem presentes na internet. Eu não digo atuantes como um e-commerce, elas têm que estar aqui, ó. Vou comprar, como você falou, você é um arquiteto e tal, vou comprar tinta em Guarulhos, onde a gente está. Google, lojas de tintas em Guarulhos. Cara, se o cara não tiver ali, vai ser muito complicado. Mas hoje a comodidade, o que te faz a adesão de compra, a compra é a comodidade. Ou tá do lado da minha casa, que eu vou poder sair rápido, vou poder voltar, ou tá na palma da minha mão, como você disse, no celular. No mundo ideal é que ele estivesse nas duas. O meu tio aqui, ó, me falou que eu preciso pintar pra minha parede uma tinta látex premium, assim, assim, assado. Se eu jogar na internet e comprar no Mercado Livre, no e-commerce, vai ser mais cômodo para mim do que eu ter que sair e comprar. E vou receber na minha casa. Ok. Mas essas lojas não são vistas. Porque raramente quem compra no e-commerce vai subir lá para ver quem é a loja vendendo para poder ter a noção que aquela loja é boa. Mas é aquilo que eu estava te falando agora. Quando você vai comprar tinta pela internet, você vai comprar normalmente os produtos comunzões. Entendeu?
Escolher cor, você não consegue escolher pela internet. É muito complicado você escolher cor pela internet, porque você tem que ter a noção de como é o produto. Por mais que queiram, por mais que exista tecnologia, tal, os pixels cada vez mais, você comprar cor pela internet é muito complicado ainda, tá? Então, o que normalmente acontece é você aponta o seu negócio na internet, mas a compra normalmente é decidida na loja física, tá? Mas a loja tem que estar presente no digital. Ou no Google Meu Negócio, ou você tem um canal de Instagram. E tem uma coisa também que eu estava dizendo que me incomoda demais. Muitas lojas de tinta, mas muitas lojas de tinta, eles fazem o que a gente chama de panfletagem eletrônica. O cara, pô, tem um cara, tem. E, cara, não tá errado, mas não dá, não faz diferença. O cara chega, acabei de receber este produto na minha loja. Ok. Para quem que isso aí tem relevância? O pintor, talvez. Opa, o cara recebeu um produto lá na loja. Ah, para você que é leigo, cara, se aquilo aparecer no teu feed, você vai... E daí que o cara tem lá um negócio de alto rendimento? Agora, se ele fizer que nem aquele rapaz lá da borracha líquida, que vai mostrar para você o que o produto dele se propõe a entregar, hidrorrepelência, maior resistência. Você já viu o vídeo desse cara? Ele quebrando telha de fibrocimento com gelo? Uhum. Então, o que ele está fazendo ali? Ele não está dizendo, eu tenho o produto. Ele está mostrando o que o produto dele faz. Aí serve pro cliente final. Eu me atreveria a dizer que tem gente que não sabia daquilo e vai comprar tinta só para tirar a prova. Não, pô, peraí. Esse negócio faz isso mesmo? Quero ver. Ele mostra. Então, quer dizer, tem gente que critica o marketing dessa marca dizendo que eles estão querendo entregar mais do que eles podem. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, ele está mostrando características e benefícios de um produto que ninguém queria. Quer ver um caso que aconteceu comigo? E eu já falei aqui. Estou aqui trabalhando e tal, não sei o quê, e eu compro tinta também. Sim. E me apareceu no meu WhatsApp, falou, Salvador, tudo bem? Aqui é o fulano da loja de tintas tal. Tá, tudo bem? Falei, será que eu esqueci de pagar alguma coisa? Ele falou, não, é que é o seguinte, tá chegando o inverno e normalmente a gente aumenta a temperatura do chuveiro. Eu falei, tá aí? Ele falou, e aí que seu banheiro pode ficar mais mofado. Você não estaria interessado em comprar um galãozinho de uma tinta bactericida que vai prevenir o aparecimento de mofo, etc. Eu falei, porra, o cara foi ousado e me mostrou uma coisa que nem passou pela minha cabeça. O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte. Quando você... É aquela história do funil de vendas que todo mundo está falando aí. Quando você mostra que você tem um produto a um preço X, você vai chamar para a tua loja só o profissional que usa aquele produto, porque ele sabe o que aquele produto faz e sabe quanto ele custa. Só que você está chamando... Você está chamando ele através de produto e do preço. Ele vai fazer o quê? Comparar. Ele, fatalmente, você vai entrar no leilão, você lojista. Agora, quando você mostra como aquele rapaz da borracha líquida, que você tem um produto na tua loja, que tem uma característica e um benefício, que pode trazer uma solução que você nem sabe que você tem um problema, aí você vai começar a olhar para aquilo com outros olhos. Ah, não acredito. Sério? Pô, procurei isso, tal, e não sei o que, não sei o que. Essa marca que eu estou falando da borracha líquida, ela está causando um fenômeno no comércio de tintas. Ela está aumentando a procura pelas tintas emborrachadas. E outra coisa, eu sou consultor de tinta há 40 anos. Meus amigos, meus parentes, meus vizinhos, todo mundo me pergunta o que determinada tinta vai fazer, como é que ele resolve um problema. Aquela umidade do rodapé, se eu usar aquela, não vai resolver, entendeu? Agora está começando a ter produto que se propõe a resolver aquilo, mas aquele padrão construtivo. Teve gente que perguntou, você sabe se aquela borracha líquida vai dar isolamento acústico? Que eu não aguento mais o meu vizinho fazer barulho. Cara, olha só o marketing que está sendo feito aí. Seu sobrinho fez essa esses dias, te Pois mostrou um é. vídeo e falou, é verdade isso aqui mesmo? Pois Ele é, pois é. bate água e... Pois é, a água bate e volta. Tudo bem, eu não vou discutir aqui que eu posso até falar bobagem, mas é muito parecido com aquilo sim. E isso está motivando algumas indústrias. Podem olhar na internet aí, quem estiver assistindo, pode olhar na internet que começam a aparecer produtos com funcionalidades
muito interessantes que é justamente para combater esse produto que está aí. Por quê? Porque ele fez um bom trabalho de marketing. Marketing é um outro ponto que eu queria entrar com você. Vamos. O que falta? Marketing, eu falo em dois âmbitos, tá? O marketing para divulgar produtos e o marketing de promoções. Os 4 P's da promoção. Você fez um vídeo no carnaval sobre tinta que repele pernilongos. Você até brincou de fazer a repelência de aranhas. Nossa Senhora. E nós sabemos que, em- por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a Ilhabela, que é A tomada por capital internacional do pernilongos no borrachudo. borrachudo. Eu nunca na minha vida ia pensar que tem tinta que repele pernilongo. Tá, isso aí é uma tendência que tá. Assim, André, são duas coisas. Tem produtos que são funcionais na sua essência. O que é funcional, produto funcional? Ele tem uma função que se sobrepõe às outras. Ele é um negócio que vai além daquilo que ele é. Então são duas visões diferentes. Uma para uma coisa que já existe há muito tempo e a gente não sabia, a gente nunca notou, e coisas que são efetivamente funcionais e inovadoras. Por exemplo, está se falando muito de uma tinta chamada fotocatalítica. O que é uma tinta fotocatalítica? Se eu não estou enganado, ela já está em uso no Japão. Tá? Parece que ela foi criada lá. Se eu não estou enganado, mas a tinta fotocatalítica ela é uma tinta amiga do meio ambiente. Ela transforma partículas de gás carbônico e nitrogênio em oxigênio. Pô, a tinta respira mais ou menos isso. A tinta virou árvore, Virou quase isso. Entendeu? Não sei por quanto tempo, tal, mas isso acontece, efetivamente. Esse é um ponto, é uma novidade. Outra tinta funcional, bactericida, que ela é muito utilizada em hospitais porque ela previne infecção generalizada. Porque ela tem um nível maior de alguns aditivos ali que combatem bactérias, fungos e outros micro-organismos. Tem de uma marca famosa, que eu vou falar o nome, da Sharon Williams, a Bacter-Kill. O nome dela já diz, Bacter-Kill. Conheço a tinta desde a década de 80, quando eu comecei a trabalhar com tinta. Era uma lata verde. Entendeu? Hoje ela existe, ela continua, ela é utilizada para pinturas hospitalares e de escolas, olha só. Tá? E deve ter tido uma alteração na formulação. Outra tinta que é funcional, tinta eletrocondutiva. Essa aí você vê desde que você nasceu no vidro de trás do carro que você anda. Sim. Aquelas fitinhas que desembaçam. Aquilo é tinta. Entre uma lâmina, o vidro de carro, ele é vidro laminado. Não é isso? 2 lâminas de vidro e uma de plástico no meio. Né? Diferente de vidro temperado. O vidro laminado, como ele tem são 2 placas de vidro com uma película de plástico dentro, a tinta condutiva ela passa ali fazendo um zigue-zague. Aquilo é tinta. E ela fica rodando o tempo inteiro ou só Não, quando eu ligo? não, só quando você liga o interruptor. Aí ela conduz a eletricidade, esquenta e desembaça. A tinta fica dentro Dentro do vidro, da entre duas serpentina. a Ela serpentina não fica andando, não, ela fica parada lá. é pintada. A serpentina não é um fio, é tinta. Aquilo é uma tinta. Aquilo é uma tinta. Por isso que quando o pessoal ia falar, cuidado para tirar o filme do carro, para não romper essa tinta. Pensam que é um metalzinho, um fiozinho, não, é tinta. Então você pode romper aquele negócio. Já tem tintas eletrocondutivas sendo utilizadas em construções inovadoras. Você não tem mais a tubulação com fio dentro. Você tem tinta condutiva embaixo, por dentro da parede. Então você elimina a fiação, diminui os riscos de incêndio e etc, etc, etc. É o princípio daquela fita. Já viu aquelas fitas condutivas que tem aí que você... E o que falta para a indústria ou para a loja? Você acabou de falar de uma loja, de uma fábrica que faz vídeos mostrando o que a tinta faz. Nada mais, ele divulga o produto que não é conhecido. E o que falta para ou lojas ou fábricas mostrar isso mais para o povo? Entenderem que o cliente, aquela coisa que a gente fala muito no marketing, é o nível de consciência. Uma coisa é você oferecer um remédio para quem sabe que está doente. Ele vai cotar na farmácia A, B, C, D e F. Tá certo? Então, se você sabe que você vai precisar da tinta, ou você é um pintor, tal, não sei o que, você vai cotar. Pá, 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 pá. Até você perceber o valor do serviço prestado, primeiro você vai fazer cotação.
Porque você precisa de tinta e você sabe que você vai ter que comprar tinta em um determinado tempo. Agora, o nível de consciência intermediário é o cara que, pô, acho que eu vou pintar, quem sabe, no fim do ano. E tem o outro nível ainda, que é do cara que nem sabe que ele precisa de tinta. Oh, tem mofo na tua casa, eu tô falando hipoteticamente, tá? Tem mofo lá no teu banheiro? Tem. Você sabia que tem tinta que pode ajudar você a minimizar esse problema? Falei, pô, mas tem tinta que resolve esse problema? O número de pessoas que estão nesses níveis é inversamente proporcional ao tempo que ele precisa do produto. Quer dizer, para o pintor que vai cotar tinta ou consumidor, tal, o número é menor, a concorrência é maior. Nos outros níveis, o cara que sabe que você tem a solução, mas não sabe que tem um problema, ou não sabe que tem um problema e nem sabe quem é você, o número de pessoas vai aumentando. É um funil. Então, se você consegue falar com as pessoas, olha, entenda a necessidade, as vantagens de você pintar periodicamente, entenda que a tinta pode resolver você. Entenda que a tinta vai ajudar você a resolver esse problema que você talvez nem saiba que você tem. Entendeu? Então, quanto mais você vai explorando outras pessoas que nem sabem que a tinta pode te oferecer um benefício, a tendência é que você tenha mais sucesso, que você compita mais, tenha competitividade menor, entendeu? Então, quando o cara tá com o orçamento na mão, velho, ele vai em um monte de loja de tinta. Agora, o legal é você oferecer tinta para quem nem sabe que precisa. A tinta aplicada na parede tem prazo de validade? Tem prazo estimado de durabilidade. É um na tinta econômica, é um na tinta standard, é maior na tinta premium, muito maior na super premium. Tem tinta que dura com certeza até 5, 8 anos. E o que eu posso fazer, ainda falando de marketing agora, para manter esse cliente fiel? Não comprar agora e daqui a 5, 8 anos. Cara, você tem que praticar uma coisa que a gente fala no âmbito de venda, que é o tal do CRM. O que é um CRM? É uma maneira de você se relacionar com o seu cliente. Pode parecer loucura o que eu vou te falar, mas tem loja de tinta que tem cadastro de mulher grávida. É lógico, a mulher ficou grávida, comprou tinta para pintar o quarto do bebê. Cadastrou. O cara. Ela está comprando tinta para o quarto do bebê. Daqui a um tempo, o bebê cresceu, a loja vai ofertar. Tem gente que faz isso. Assim como o cara me ofereceu tinta Entendi. com um bactericida no inverno. Qual é o ouro que o cara tem na mão e normalmente ele despreza? É a bendita relação de clientes. Tá? Normalmente o cara vai no comum. O pintor. O pintor está sempre comprando tinta. Ou trazendo alguém para comprar tinta. Então a relação é com esses caras, entendeu? É sempre com ele, porque sabe que é o funil. É o funilzinho lá, é o mais espremidinho. Porque eu sei, mas assim como eu, outras lojas podem estar oferecendo para ele. Tá? Agora, o grande desafio é você manter um relacionamento ou criar um relacionamento com quem comprou uma vez só. O que custa, cara? Você não vai ter um cadastro que você vai fazer para emitir a nota fiscal? Será que não vale alguma coisa ali, uma informação, algum tipo de conexão com esse cara? Ô André, você é corintiano, tal, tô com uma promoção de tinta preta e branca que tô fazendo aleatoriamente, mas o cara se faz presente. Quando você for pintar, talvez você vá se lembrar dele. E outra coisa, quem garante que você vai pintar só a sua casa? Quem garante que você não tem, a tua família tem uma casa de praia? Se o cara tem isso na relação dele, ele se faz presente. Ele mantém um relacionamento com o cliente. O mercado de tintas, por ser tradicional e conservador, ele é extremamente relacional. Eu tive uma experiência assim, por mais que eu pense com a cabeça de tinteiro, eu tive uma experiência assim no litoral. Eu fui comprar um galão de stain para pintar o deck da casa da minha sogra. Eu fui numa loja de rede, o atendimento foi gelado, ninguém levantou a sobrancelha para falar comigo. E essa loja estava do lado de uma lojinha de bairro. Eu entrei na lojinha de bairro, o cara tinha um produto para me entregar na hora, me fez um desconto, me tratou bem, eu só compro lá. Por quê? O cara se conectou. Entendeu? Ah, como é que eu vou me conectar com um cara que eu nunca sei se ele vai pintar na vida? Cara, não sei. Não sei. O que a gente tem que parar de fazer. Não, parar não. A gente tem que fazer a tal da panfletagem. Olha, eu sou uma loja de tinta, eu estou numa promoção aqui, mas eu também posso te oferecer isso. Que não é o que a gente vê. E bom que você falou de promoção. O que lojas de tinta têm margem? Tem como fazer promoções sazonais? Claro que Promoção de tem. Páscoa, promoção de Natal. Existe. A pergunta que eu faço é por que não fazer o que as lojas, o que eu sei que elas não fazem
É um planejamento anual, um calendário anual de promoção. Pensa comigo, vamos ver se eu tô louco. E quem tá vendo, bota eu lá, cadê eu? Ó, olha pra minha cara redonda assim, ó. Por que que vocês não fazem um calendário anual de promoções? E eu vou dizer por quê. Aí eu vou começar a alucinar. Que é o seguinte, existe uma sazonalidade natural no mercado de tintas. O final do ano. Outubro, novembro e dezembro são tradicionalmente os meses que mais se vende tinta. Por quê? Festas de fim de ano, junto com o verão, junto com o recesso escolar. O que acontece? As pessoas viajam mais no fim do ano, então eles querem a casa de praia ou casa de campo pintadas, arrumadinhas e bonitinhas para as festas do final do ano. Se o carro está ralado, opa, vou pintar que eu não quero viajar com o carro ralado. As escolas entram em recesso, maior recesso, e começam a preparar a sua estrutura para receber os alunos em fevereiro. Então vem tudo junto. Já foi maior no passado, mas ainda existe a sazonalidade. Só que, o que impede, por exemplo, uma loja de tintas de fazer uma promoção em abril? Compre aqui não sei que produto, aí o cara tem que avaliar o produto que ele pode fazer uma promoção, o que permite que ele dê um incentivo comercial. E eu vou falar a marca aqui, tá? Você compra aqui 2, 3, 5 galões de tal produto e você concorre a um ovo de Páscoa da Hofner de 5 quilos. Quanto que tá um ovo de Páscoa da Hofner? Não tenho a menor ideia. Mas nós estamos perto da Páscoa. Mas é Sim. um negócio que... Hofner, Copenhagen. O que impede o lojista de fazer isso? Black Friday. Pô, mas tá no meio da sazonalidade. Na sazonalidade de fim de ano. Black Friday é em novembro. Dia da cor, sabia que tem dia da cor? Não tinha a menor Então, tem ideia. dia da cor, acho que é em setembro. Dia do pintor, 18 de outubro. Por que não fazer uma promoção de verão? Parou de chover, que tal pintar sua casa? Por que não? E sabe o que é mais legal? Que se você senta com o teu fornecedor, tipo em... Tem loja que faz. E tem um lojista que você conhece que você sabe que faz. Ele senta com o fornecedor com o calendário de promoções do ano todo. Vou fazer uma promoção de carnaval, vou fazer uma promoção de Páscoa, mas por que eu tenho que fazer uma oferta de Páscoa com tinta? Por que não fazer? É a pergunta que eu me faço. Pô, você não vai receber tua família lá na sua casa no domingo de Páscoa comer o bacalhau? Leva aqui um galão de verde bacalhau. E qualquer coisa assim, entendeu? Por que não fazer agora? O que é mais legal é você chamar... Mais legal é uma gíria dos anos 70. O que é muito bom é você criar um calendário, chamar o teu fornecedor, fazer isso preventivamente, treinar o seu time ou fazer promoções de produto-chave. O que é produto-chave de tinta? Massa corrida, selador, líquido preparador, látex branco gelo, que são as cores mais vendidas. Criem promoções, descontos extra, mas a promoção vai fazer o cliente a comprar mais? O cliente talvez não, mas são produtos que, por exemplo, o pintor pode comprar uma unidade a mais, um pouco a mais, para ter essa vantagem assegurada, porque ele vai usar aquele produto invariavelmente. Então, por que não? Entendeu? E outra coisa, treinar o time de vendas para vender o produto em promoção e o restante atrás. E campanha e promoção, mas não promoção de desconto. Promoção de, por exemplo, você tem a cesta de Páscoa, que vem uma cesta com ovo, que vem chocolate. Tem. E se eu fizesse uma cesta de produtos, um rolo, um pincel, Claro. não uma promoção em desconto, mas uma quantidade de produtos de uma determinada marca que faz pincel, rolos. Rolos, tá certo falar? Rolo de Faz pintura. rolo de pintura. Dentro, se você comprar qualquer tinta dentro daquela estrutura daquela loja, você ganha tem esse kit aqui que sai mais em conta. Existe esse tipo de... Dá pra fazer esse tipo de promoção também? Não só existe como já fazem. Já tem uma certa Legal. prática. Mas o que eu acho que é bacana, o que tem acontecido, que eu tenho visto com mais frequência, pelo menos na internet, é o cara fazer degustação de produto. O cara vai comer Ele vai tinta. beber tinta? Não. Eles pegam, sabe esses cavaletes de pintor de quadro? Uhum. E eles pegam uma placa de drywall, gesso, né? Gesso acartonado, tá pré-preparada, que é moleza, você dá uma lixadinha, pega um líquido, um preparador, põe as plaquinhas lá e quando chega um profissional, você mostra um produto que tem uma funcionalidade, uma proposta diferente para o profissional, para o pintor, porque ele tem uma sensibilidade diferente. Ele percebe alguma coisa que vai ajudá-lo no produto. Agora, para o cidadão comum, tinta super lavável.
Você entendeu? Você vai lá e mostra, você tá lá uma plaquinha pintada, você dá uma sujada nela e passa um paninho úmido, tira, mostra isso para uma dona de casa. A grande influenciadora do mercado de tintas é a mulher, ela que escolhe a cor e é ela que se normalmente percebe alguma necessidade diferente. Por exemplo, quem tem pet, tem criança pequena em casa, a tendência é que as paredes sejam mais sujas. E a mulher percebe isso. Então, sabe, fazer degustação de produtos com o café da manhã. Então, isso tem acontecido. Mas promoção deve se fazer sempre. Sabe uma coisa que dá muito resultado, André? É o conceito de marketing do vitrinismo. Promoção de reforma. A mudança da loja cria uma sensação no cliente que tem alguma coisa diferente e ele compra mais. Não necessariamente o preço. Este lojista que eu te falei que faz um calendário do ano, ele reforma todas as lojas dele pelo menos uma vez por ano. Isso aumenta a venda. E ele já mostrou isso para mim em gráficos. Ele falou, cara, é reformar a loja e vender mais. Eu quero te fazer um desafio aqui. Hum? Você criar um conteúdo para soltar pro pessoal que tá assistindo aqui, de ideias de um calendário de 2026. Calendário milionário da loja de tinta. Uma ideia de Eu- promoções, de Eu vou te contar um divulgações. segredo, cara. Já tá rabiscado isso aí Já faz tá um rabiscado? tempo. É. Então eu quero te fazer o desafio de você lançar isso para ajudar os nossos telespectadores, se é que é telespectador, a nossa audiência que tá acompanhando aqui. Eu sou velho também, viu, gente? Silvio Santos vem aí. Ajudar essa nossa audiência a ter uma ideia, mostrar que é possível. Eu vou fazer diferente. Eu sei que esse nosso bate-papo já deve estar no fim, que eu tô falando aqui há 2 horas já, eu acho. E você sabe por que eu falo tanto de tinta, né? Por quê? Porque eu falo de tinta todo dia. Ah, justo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vou fazer um desafio então. Esse programa aqui vai pro YouTube. Você tá vendo aqui a gente no YouTube. Se não tá vendo no YouTube, vai lá ver no YouTube. Se você tá vendo isso aqui, dá um recorte. Né? Então, se você colocar nos comentários, no direct, em qualquer lugar, eu quero, eu já mando esse calendário pronto para quem quiser. Mas eu vou gravar um conteúdo sobre isso. Legal. Muito bom. Tem mais? Por hoje de vendas, aqui nosso primeiro bate-papo sobre a série de dores do comércio de tinta, falando sobre vendas. Acredito que a gente abordou bem o tema, né? Galera, é o seguinte, vendas. Eu sou um vendedor de... Eu não vou dizer por excelência, que eu vou dizer que eu sou um vendedor excelente. E eu não acho que eu fui um vendedor excelente. Eu fui sempre muito esforçado. A gente percebe, como eu estava dizendo no começo, e eu tenho esse problema, né? Eu divago demais, né? Eu começo um assunto, crio 15, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Muita gente fala de muita coisa tecnológica, de termos jargões de... Você vai ver, cara, aí, os gurus da internet, e tá começando a aparecer guru do mercado de tintas e material de construção. O que dá resultado é o básico bem feito. Em vendas, qual é a base de vendas? A conversa. Tem muita gente falando que a inteligência artificial vai substituir os vendedores. Pode substituir, mas daqui a muito tempo. Porque lembra que eu te falei hoje de manhã, em off? A preocupação não é a inteligência artificial criar um robô que seja humano. O problema é que os humanos estão robotizados. Então é preciso tomar muito cuidado quem trabalha em vendas. Então, primeira dica, conecte e converse com o seu cliente. Segunda dica, não seja robotizado. Não seja robotizado. Faça o simples bem feito. Tá? E vender tinta é conversar com o cliente para entender qual o problema que você vai resolver para ele. Seja ele pintor, seja ele consumidor da parede pintada, seja ele arquiteto. Então, vender é fazer o simples. Só que para simplificar o processo de venda, todo mundo tem que ter um processo de venda. Só que para simplificar um processo de venda, você tem que treinar. A gente gosta de futebol, a gente fala de futebol o dia inteiro. O bom jogo de futebol ou o bom jogador de futebol é o cara que domina o fundamento. O cara que domina completamente os fundamentos do esporte, ele vai além, ele arrisca e ele improvisa. Então, para o cara ser um bom vendedor, ele tem que dominar o fundamento de venda e principalmente a bola da venda, no nosso caso aqui, é a tinta. Cara, não espere a indústria para mostrar tudo que o produto tem para te oferecer. Estudar. Vendedor é um estudioso.
E o dono da loja de tinta, como eu estava falando, aqui no meio dessa conversa, ele é o chefe, cara. Ele já domina todos os ingredientes, porque ele tá ali, ó. Só que o cara que tá ali no balcão, ele é o aprendiz. Ele precisa da receita. O segredo da venda bem feita é um só: treino. 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 E o que é treinar? Loja de tinta. Nem toda tinta é igual. Nenhuma marca é igual a outra. Tá? Tinta não é tudo igual. Bota isso na cabeça. O cliente não pode entender isso. Tem que desmistificar. Então, dicas. Faça o simples bem feito. Atenda bem o cliente. E treine o tempo todo. E daqui a pouco a gente vai dar umas dicas aí pro cara. Quem sabe aparece um treinamento para vender tinta aqui, né? Interessante. Pode ser. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Um bate-papo de vendas hoje, acho que rendeu bastante conteúdo. Tomara, né? E Tomara em que seja breve conteúdo vamos bom. abordar mais temas de dores de proprietários, de vendedores de loja de tinta. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comente aqui no vídeo, mande no Instagram do Salvador. Gente, eu tô aqui falando de tintas há muito tempo, então a gente está aqui para conversar sobre isso. Deixa aqui nos comentários a sua dica, a sua sugestão, a sua crítica. Visite as outras redes sociais, tem muito conteúdo aqui e vai ter sempre muito conteúdo por uma razão muito simples. Eu falo de tinta, Todos os dias. é isso aí, tamo junto.